Lucas capítulo 15, eu vou te acompanhar aqui. Nós estamos fazendo uma campanha em nossa igreja, você que não sabe, para recuperação e para preservação da famosa Bíblia de papel. Então, se você tem uma Bíblia de papel em casa, traga para a igreja. Nós estamos tentando fazer a recuperação desse projeto tão maravilhoso que um dia nós demos tanto valor e hoje estamos perdendo aos poucos. Lucas capítulo 15, versículos 11 ao 32, você pode acompanhar a leitura, eu vou ler somente do versículo 11 até o versículo 24 e depois nós retornaremos, tá bom? Se você está com o celular, eu peço que você possa acompanhar no seu celular e depois você tire o celular do seu colo, da sua mão, deixe na cadeira e acompanhe aqui na projeção ou silencie ele aí, deixe ele desligado para que nenhuma notificação do seu celular venha interromper aqui a sua atenção, porque o pregador já é limitado e se você não prestar atenção, aí vai ficar mais difícil ainda de você aprender. Vamos lá então, a Bíblia diz assim, no Evangelho de Lucas capítulo 15, versículos 11 até o 24. Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti por estar na Tua casa, por ouvir a Tua voz. Que seja o Senhor a conduzir este momento, o momento de pregação da Tua palavra. Que seja o Senhor a nos conduzir para que ouçamos realmente a Tua voz, ouçamos a Tua palavra, saímos aqui edificados para praticar em nosso dia a dia, em nossa vida, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que Teu Espírito Santo haja e trabalhe nos corações. Senhor, em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, nós estamos então continuando aqui o 4º sermão já da nossa série Histórias que Revelam o Céu, o Evangelho nas Parábolas de Jesus, onde a cada domingo nós falamos aqui, pregamos sobre uma parábola. Então nós iniciamos, eu iniciei pregando a parábola do semeador, depois o nosso pastor Bruno Taioli pregou sobre o joio e o trigo, o Jonatas pregou a semana passada sobre o tesouro escondido e a pérola de grande valor, e hoje eu pregarei sobre a parábola do filho pródigo. Como eu sei que você já ouviu muitas vezes essa palavra e ouviu grandes homens de Deus, grandes pregadores, né? Você ouviu um Hernandes pregando sobre o filho pródigo, porque você gosta de ouvir as pregações no YouTube também. Você ouviu sobre o Augustus Nicodemos explicando exegeticamente o texto, do Novo Testamento e as palavras gregas. Então eu vou me conformar se você não achar que esse foi um sermão muito impactante para você. Se você não me procurar depois e falar, olha, eu nunca ouvi isso que você falou. Porque muita coisa que eu vou falar aqui você já ouviu. Porque a Bíblia só quer dizer aquilo que a Bíblia quer dizer. Então quando nós estamos preparando um sermão, estudando durante a semana, um anjo não toca no nosso ombro e fala no nosso ouvido, diga tal coisa. Isso não acontece com a gente. A gente estuda o texto e a gente prega aquilo que o texto quer dizer. E isso é muito importante, porque Deus só se responsabiliza por aquilo que Ele diz em sua palavra. Deus não se responsabiliza pelas minhas palavras e as palavras que vêm do meu coração. Eu não posso dizer, irmãos, eu senti no coração de falar isso aqui.
Deus não se responsabiliza por isso. Deus se responsabiliza por aquilo que Ele diz na sua palavra, e é essa palavra que nós vamos tentar aqui transmitir para vocês. Algo interessantíssimo para a gente começar é que esse ato é um ato de sabedoria. Confiar na palavra de Deus e saber que Deus se responsabiliza apenas pelo que a palavra dele diz é um ato de sabedoria. E sabedoria e conhecimento não são apenas diplomas na parede. Não é algo que se estuda numa faculdade. Talvez você conheça pessoas que têm muito preparo acadêmico, mas que você sente uma certa necessidade de sabedoria. Às vezes você olha e fala, nossa, mas fulano é tão estudado, às vezes parece que falta ele ser sábio em algumas coisas. Ou o contrário, você vê uma pessoa que não tem um certo nível de conhecimento e acadêmico, mas é uma pessoa extremamente sábia e inteligente para lidar com as questões da vida. E você fala, nossa, mesmo fulano sem estudar, mesmo sem ter nenhum diploma, essa pessoa é tão sábia, ela conhece tanto da vida, porque nós precisamos entender que sabedoria não é a mesma coisa que você estudar, que você ter currículo, que você ter diplomas e assim por diante. A sabedoria é a antítese da ignorância. E a pior ignorância que nós temos foi a ignorância que o filho mais novo dessa história teve. Esse sermão será dividido em 3 partes e nós vamos falar dos 3 personagens aqui. Vamos falar do filho mais novo que foi embora da sua casa, vamos falar do pai que o recebeu de volta e vamos falar do irmão mais novo, do irmão mais velho que questionou a comemoração, a celebração da sua volta. Quando eu digo que a pior ignorância não é você não ter diplomas ou ser analfabeto, mas sim a ignorância de não conhecer a si mesmo, é porque nós precisamos entender que nós somos pecadores. A pior ignorância é não saber, não conhecer a si mesmo como pecador. Quando nós lidamos com a ideia desse filho saindo de casa, com uma ideia, com uma ilusão de falsa liberdade e autonomia, nós estamos falando de um filho mais novo que era ignorante. Parece que a sua atitude soa meio esperta e inteligente. Talvez você olhe e fale assim, esse foi esperto, hein? Antes do pai morrer, ele já avançou na herança. Mas a ignorância que esse filho aqui manifesta e expressa é a ignorância de não se conhecer. Porque esse ato e essa decisão que ele toma é uma inclinação natural de si, de buscar uma vida de alegria e de satisfação que ele mesmo, seu coração procura. Meus irmãos, o filho aqui, ele não quer decepcionar o seu pai. Ele não quer frustrar o seu pai. Ele não fez isso de pirraça. Jesus em momento nenhum fala isso. Jesus não diz que esse filho aqui entristece o seu pai porque ele queria ver o mal do pai. Jesus não diz que o filho pede a sua herança porque queria ver o pai decepcionado e frustrado. O filho aqui toma essa decisão de ir embora de casa porque ele está pensando em si mesmo. A sua ilusão é satisfazer os seus próprios desejos. Esse filho, ele se apressa em sair de casa, pega a sua herança, vai para um país distante, e a ideia de país distante aqui, enquanto eu estudava isso, alguns comentaristas falavam sobre a ilusão de fugir da supervisão. A ideia de Jesus falar, olha, ele foi para um país distante, ou seja, ele não gastou na vizinhança. Ele não gastou perto de casa, ele preferiu ir para longe. Aí nós começamos a lembrar até de outro fugitivo também. Jonas, quando ouve a voz de Deus e quer fugir de sua supervisão, ele pega o barco para mais distante que ele pudesse. Porque na nossa cabeça nós conseguimos fugir de Deus. Na nossa mente, de alguma forma, nós conseguimos escapar do olhar atento de Deus. O que esse jovem está fazendo é, eu vou para bem longe, que eu não quero nem imaginar que o meu pai está me vigiando. Eu não quero nem imaginar que há alguém me urubuzando com o meu dinheiro, com a minha herança. Nós precisamos já começar aqui uma certa medida de aplicação. Meus irmãos, nós jamais, em hipótese nenhuma, é impossível fugir da presença de Deus. É impossível.
O salmista, no Salmo 139, vai deixar isso claro. Quando ele faz pergunta retórica, dizendo: para onde eu fugirei da presença do Senhor? Para onde me ausentarei? E ele começa a tentar dar alguns exemplos que lhe cabiam à sua mente, falando: se eu subir ao mais alto céu, Senhor, lá o Senhor está. Se eu descer ao mais profundo abismo, o Senhor está também. Se eu tomar as asas da alvorada, nos extremos, nas extremidades do mar, aonde eu for, até lá, a sua mão me guiará e a sua destra me sustentará. Quando nós olhamos para um filho pródigo, nós não estamos olhando alguém que desviou. Né? Quantas vezes a gente ouve alguém pregando falando isso, né? Esse aqui é o desviado, irmão. Desviou da casa do pai. Olha, irmão, deixar de ir à igreja não é desviar, não. Quem te ensinou isso está errado, tá? Deixar de ir à igreja não é fugir da casa de Deus, e porque essa não é a casa de Deus. Me desculpa te falar essa verdade aqui. É do seu Jurandir essa casa, que a gente paga aluguel para ele. A casa de Deus somos nós, todos juntos, a igreja do Senhor. Quando alguém deixa de ir à igreja porque está enfrentando uma luta espiritual, ou porque brigou com você e comigo, ou porque está longe da igreja, ou porque está vivendo uma vida de pecado onde ele não quer que ninguém nem imagine que ele está vivendo essa vida, ou porque ele não quer nem olhar para a cara dos irmãos que antes oravam por ele, mas agora ele é tão egoísta, está cuidando da sua própria vida, que ele não quer que esse peso na consciência. Ele não está desviado. O Senhor está olhando para ele. E se esse for o seu caso, Deus está olhando para você. O filho pródigo somos nós quando buscamos os nossos próprios interesses. E se nós falamos aqui de deixar de ir à igreja, vir à igreja e ainda continuar buscando os próprios interesses, também é querer fugir da vontade e do olhar de Deus. Vir à igreja e ainda assim estar preocupado apenas com os próprios interesses e desejos, ainda assim é ser um filho fugitivo e pródigo. Gastão. Meus irmãos, este filho não tem a intenção de decepcionar e chatear o seu pai, mas ele o faz inconscientemente. E não somos nós assim? Se eu perguntar para você, falar: irmão, você quer chatear Deus essa semana? Quanto de decepção você vai causar no Senhor essa semana ainda? Quanto você vai frustrar a vontade de Deus na sua vida ainda essa semana com os seus pecados? Você vai falar: misericórdia, irmão. Não, imagina. Tem alguns que vão fazer até o sinal da cruz, né? Não, meu Deus, imagina. Mas nós vamos. Inconscientemente faremos isso. Por causa do nosso pecado. Por causa das nossas falhas. Por causa das nossas negligências. Por causa do nosso egoísmo. Por muitos e muitos motivos que levaram aquele filho a olhar para a sua herança, pedir a sua parte e fugir da casa do pai, nós também olhamos para aquilo que Deus tem nos dado todos os dias e que nós cantamos aqui, que somos gratos por isso, pegamos essas coisas e usamos apenas para o nosso próprio interesse. Nosso próprio interesse. Os pródigos somos nós, quando nós decepcionamos e frustramos o nosso Senhor. A Bíblia diz que Jesus está contando a história e ele diz que esse filho esbanjou tudo vivendo de forma dissoluta e extravagante. Mas o dinheiro acabou. O dinheiro acabou e a fome chegou. E é muito interessante que Jesus não termina no dinheiro acabou. Ele falou: dinheiro acabou e veio uma grande fome. Quem é que coordena isso? Quem é que coordena o universo em volta daquele filho? Para chegar uma grande fome no país distante que ele estava. Quem é que cuida de tudo isso? Se não é o Senhor Deus, o nosso Senhor que governa o universo. Não importa para onde nós formos fugir, é o Senhor que governa todas as coisas. Se um dia, em um exemplo específico e bem prático para você, você escolher uma empresa porque ela está com índice de crescimento para o ano que vem de 70%, você vai ter que fazer alguns sacrifícios na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, mas olha, essa empresa não tem como errar, ela vai bater 1 milhão.
Quem é que coordena o universo monetário das ações e de todas essas coisas? Quem é que, em um estalar de dedos, faz com que ações caiam, outras subam, que a economia entre em colapso, que as plantações não rendam, que a semeadura não vinguem? Quem é que faz isso? E às vezes nós sacrificamos a nossa vida com Deus, confiando em números, em estatísticas, em projetos, em propostas, sendo egoísta como o filho pródigo, pensando apenas em nós. E Jesus contando diz, olha, o dinheiro acabou e veio uma grande fome. Mas ainda assim, Deus é muito misericordioso. Por que acontece com esse filho quando o dinheiro acaba e quando a fome vem? Ele vira mendigo, ele vira um pedinte. O que acontece? Ele arruma emprego. Meu irmão, olha a misericórdia do Deus que nós servimos. Deus podia afundar este homem aqui, falando aqui, você vai para a miséria. Mas falou, não, vou te dar um emprego. Eu imagino esse filho olhando o emprego que ele conseguiu, falando, olha, como diz o texto, na casa de meu pai, até os meus empregados tinham muito mais que isso. Meus irmãos, o pecado é um Senhor severo. Acredite. O pecado é um Senhor severo. Às vezes nós podemos pensar que o máximo que nós vamos conseguir com a nossa perversidade, quando nós semeamos corrupção da nossa carne, dos nossos pecados, é uma bronquinha ali de Deus, é uma chateaçãozinha de alguém, falar, depois o Senhor me corrige na sua palavra, uma hora vai dar certo, uma hora eu vou pegar firme. Mas não. O pecado é um Senhor severo. E este jovem, este filho, sem dinheiro, vivendo a fome, ele vive um momento de reflexão. Diante dos porcos, em que ele com tanta fome deseja comer a comida dos porcos, ele fala, não é possível que eu estou vivendo essa vida. Não é possível porque os empregados do meu pai vivem muito melhor do que isso. E meus irmãos, você quer ver uma coisa interessante? Nós também só caímos em si quando estamos no chiqueiro da humilhação. Quando estamos rolando na lama da humilhação. Você já viu alguém cair em si? Talvez você conheça uns 2, 3 e depois você me fale. Quando está no auge da sua riqueza e da sua fama. Vivendo uma vida boa. Alguém numa praia lá em Fernando de Noronha, numa cadeira assim. Como é o nome daquela cadeira de piscina? Quem viaja muito sabe. Como é que ninguém sabe? Ah, só que coisa. Deitado no sol, passando um bronzeador, pedindo uma água de coco. E aí essa pessoa nesse clima terrível, naquele sol, piscina, os filhos correndo alegres. Ali, nossa, que vida de pecado que eu estou vivendo. É muito difícil isso acontecer. Deus permite que nós vivamos o chiqueiro da humilhação, a lama da humilhação, para a gente se tocar de como nós somos filhos pródigos negligentes da sua vontade para nós. E Deus é misericordioso por isso. Porque o chiqueiro da humilhação é humilhação para nós. Quando o Senhor nos reduz à miséria, quando nos reduz a esta humilhação, Ele mostra para nós que o mundo promete banquetes para nós. O pecado promete banquetes para nós. Mas acaba por nos deixando famintos, famintos e famintos. A gente cai em si entendendo que longe de Deus não há nada de interesse, não há nada de bom para nós, não há nada ali. O filho talvez caindo em si falando, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Não era para eu estar aqui. Aí chega aquela pessoa mais cética, que tem um coração mais duro, né? Que eu não sei se é crente ou não, avaliem vocês. Para esse filho diz, mas na hora que você estava gastando dinheiro, você não pensou, né? Na hora que você estava pecando, você não pensou. Meus irmãos,
o Senhor é misericordioso demais conosco. Com esse filho foi a mesma coisa. Arrumou um emprego e permitiu que na sua humilhação ele percebesse que ele poderia voltar para um lugar muito melhor. Porque a Bíblia vai dizer que ele cai em si e ele disse: eu vou voltar para o meu pai. Eu vou dizer a ele: pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. É um reconhecimento de pecado, identificação de pecado, arrependimento de seus pecados. Alguém que de uma hora para outra agora é retirado da ilusão que vive, da ilusão que escolheu viver, da fantasia que escolheu viver, para ser trazido à realidade cruel e brutal de que o pecado só nos faz mal. E entender que há uma casa lhe esperando. Talvez essa aqui seja a melhor aplicação para nós. Quão baixo este homem desceu, para que o Senhor não pudesse ouvir. E mais uma vez, nós poderíamos nomear esse filho, já que ele não tem nome aqui no texto, de Jonas. Porque Jonas também desceu várias e várias vezes. Até parecer que em um momento ele não ouviria. Ele desce para pegar o barco, ele desce para o porão do barco, ele desce para o mar, ele desce para o ventre do peixe. É só descida até chegar no capítulo 2, onde ele está lá dentro do ventre e ele clama: Senhor, do abismo clama a ti. Isso é maravilhoso para nós. Isso é maravilhoso para nós. Não importa quanto você desça, não importa qual seja o chiqueiro da humilhação que você foi lançado, Deus sempre ouvirá o seu clamor. Deus sempre o receberá de volta. Há uma certeza nesse jovem aqui. Em nenhum momento ele pensa: não vou voltar, ele não vai me receber. Em nenhum momento ele fala assim: para casa esquece, não tem como, eu não vou voltar. Ao contrário, ele diz assim: eu vou voltar para o meu pai, eu vou pedir perdão a ele. E eu tenho certeza que pelo menos como de um dos seus empregados ele vai me receber e vai me tratar. Na casa do Pai é o lugar para pecadores arrependidos. Para pecadores arrependidos. Que caem em si, que conhecem o seu pecado, que conhecem a sua negligência, que conhecem a sua omissão diante da vontade de Deus para a sua vida, que conhecem as suas falhas, os seus pecados, e falam assim: eu sei que eu tenho lugar ainda sabendo que sou pecador. Este jovem faz isso. Este jovem volta para a casa do seu pai. E nós, além das coisas que apliquei aqui, podemos aprender que nunca é tarde e que não há pecado que o faça Deus te abandonar. Um coração arrependido é sempre recebido. Um coração arrependido é sempre recebido por Deus. Tenha certeza disso. Esse jovem foi orgulhoso quando estava gastando os seus bens. Foi egoísta quando pediu os seus bens para o seu pai. Mas tudo isso ficou na lama dos porcos. E esse é um pedido para mim e para você. Deixemos o nosso orgulho na lama dos porcos. Deixemos o nosso egoísmo na lama dos porcos. Deixemos a vergonha de ser... eu tenho vergonha de ser crente, não posso... Deixa isso na lama. E vem ser crente de verdade. Assuma um compromisso com o Senhor. Firme os seus pés na casa do Pai. Diga: Senhor, eu pequei contra Ti. E eu sei que eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas deixa eu ser um servo. E eu tenho certeza que Ele vai te receber de volta. O filho deixou todo o seu orgulho, soberba, lá no chiqueiro. E voltou. E quando ele volta, nós precisamos agora falar de um outro personagem. Veja comigo o versículo 17, que diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: pai, pequei contra ti,
Pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e a sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Sabe que é algo interessante aqui? O pai, ele sabe que o jovem volta-se. E esse jovem, quando volta-se, ele lembra dos trabalhadores. Mas esse pai, ele causa um certo escândalo. Alguns chamam o escândalo da graça de Deus. Você quer ficar escandalizado? Quando alguém... Isso fez muito sucesso nos anos de 90, nos 2000. Não é da minha época, que eu sou mais novo, mas eu ouvia falar por aí. Vinha alguém aqui, olha, na igreja vai vir fulano. É um ex-assassino. Aí ele vinha e falava: olha, eu fui preso tantas vezes, eu traficava, eu matava, eu batia na minha mãe por causa de mistura, eu fazia tudo de ruim, eu era muito ruim, mas Jesus me salvou. Aí todo mundo surpreendido. Todo mundo, nossa, isso é um escândalo da graça de Deus, de salvar um homem tão pecador assim, tão ruim. Nossa! Esse texto aqui nos faz refletir sobre algo nesse sentido. Esse pai, ele toma uma atitude que pode surpreender e até envergonhar algumas pessoas. Um homem de sua casa, um senhor de sua casa, ele não corria, ele somente andava. Todos os comentários que você for ler, você vai ver um comentarista enfatizando isso. Porque Jesus fala que o homem correu até seu filho de propósito, porque as palavras de Jesus são sempre propositais, objetivas e intencionais para nos ensinar algo. E quando Jesus diz que este homem correu até o filho, Jesus está falando que este homem, este pai, deixou todo o seu status de lado para se achegar ao seu filho arrependido. Ele não foi um pai que se assentou em casa, o seu servo chegou e falou: olha, seu filho, sabe aquele mais novo que fugiu, tá aí. Ele fala: quando eu tiver tempo, eu o atendo. Deixa ele esperando aí. Ele não foi um pai que falou: olha, vem um ali, ó. Não conheço, não sei quem é, põe para fora. Não, é seu filho. Fala: não, meu filho não é mais, porque já pediu a herança. Esse não é o pai da história. Não é o personagem que nós estamos falando aqui. O pai da história que Jesus conta é um pai que deixa de lado todo o seu status de pai, de monarca, de homem respeitado. Ele deixa a sua glória, veja se você identifica com alguma coisa, e corre até um filho. Só que ele não só corre, ele abraça, ele beija o seu filho. Um filho recém-saído de um chiqueiro de lama. Everton, ele trocou de roupa, né? Sei lá. Será que esse filho foi até seu pai? Jesus não quis nos dar esses detalhes, mas imagine você. Ele caindo em si lá no chiqueiro, pegando 2, 3 peças de roupa que talvez ele tinha em algum lugar, falando: eu preciso ir agora, não dá tempo de se trocar. Não dá tempo de arrumar as coisas, não dá tempo de... Eu preciso ir direto. E ele chegando no seu pai, todo sujo de lama. Do chiqueiro. Meus irmãos, ele sai com a herança dele, bonito, pomposo, com boas roupas, com o seu dinheiro para gastar, e volta todo sujo, todo cheio de lama. E o seu pai faz o quê? Tem nojo? Seu pai se escandaliza e o manda tomar banho? Seu pai manda trocar, ele diz: não, assim eu não atendo ele, eu não falo com ele, sujo desse jeito, não era para ele ir, nem ele estar na minha presença. O pai o recebe, o abraça, o beija. Ignora toda essa sujeira, ignora todo o seu passado, ignora o seu erro.
E antes que ele termine de dizer, Pai, deixa eu ser um de seus trabalhadores, o pai não permite nem que ele continue esse pensamento. O pai diz assim, tragam a melhor roupa para o meu filho. Tragam o anel dele, porque ele estava morto e ele reviveu, nós precisamos festejar. Esse pai não é o pai da história apenas. Quando nós falamos que a série se chama Histórias que Revelam o Céu, esse pai é o pai do céu. É o nosso pai. É aquele pai que Jesus disse, quando orares assim, Pai nosso que estás nos céus. Esse é o nosso Senhor. Enquanto você mesmo tem vergonha da sua sujeira, da sua lama, do seu pecado, das suas falhas, das suas limitações, das suas omissões e negligências, da sua falta de oração, falta de leitura bíblica, daquela ideia que você sabe que tem que fazer, mas não faz e fica postergando. Enquanto você tem vergonha de tudo isso, Deus está de braços abertos te recebendo, ignorando toda essa sujeira, dizendo, eu vou pôr em você roupas novas. Eu vou transformar você. Eu vou mudar você. Fique tranquilo. Enquanto o jovem, o filho pródigo está preocupado, pai, você vai se sujar, eu estou sujo, eu estou enlamaçado, eu vou sujar as suas roupas. O pai está falando, fique tranquilo, eu já preparei roupas novas para você. Eu já preparei sandálias, eu já preparei um anel para você. Não se apegue a essas coisas estéticas. Eu já preparei tudo novo para você. E não é assim conosco. Se achegar a este Pai que nos restaura, que corre de encontro a nós com uma pronta misericórdia e compaixão para nos entregar. Como diz a palavra do Senhor, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não é esse o Pai que nós temos. Não é esse o nosso Deus, não é esse que nos ama. E que não há nada melhor do que Ele, em que nós podemos nos ancorar e nos escorar e ter como auxílio da nossa vida, em meio ao deserto que nós enfrentamos. Não tenha vergonha. Não fique tímido diante de Deus. O Senhor conhece todos os seus pecados. Eu não sei. O Senhor sabe. Você não sabe os meus, mas o Senhor sabe e conhece. E Ele diz, eu tenho roupa nova para você. E é claro que você já ouviu isso e talvez eu precise repetir aqui. Nós podemos simbolizar essas roupas novas como uma vida nova, uma vida de transformação, como uma restauração. Seja lá quais são as mudanças que você precisa na sua vida, Deus pode fazer isso para você. Talvez você quer ser uma mãe melhor e tem tido dificuldade com isso, o Senhor pode fazer isso na sua vida. Talvez você quer ser um homem mais trabalhador, mas você é preguiçoso, Deus pode mudar isso em você. Talvez você quer ser um filho mais obediente, Deus pode fazer isso. Talvez todas as vezes que você desobedece ou faz alguma coisa errada, você chora e fala, nossa, eu deveria ter obedecido, o que deu em mim? Deus pode mudar isso em você. O nosso Pai nos dá roupas novas, nos restaura completamente. A ideia dele trazer vestes novas, essa ideia é a ideia de restauração, de trazer o filho de volta. Não, você não é trabalhador daqui, você sim, o meu filho. O meu filho. Meus irmãos, na casa de Deus não há hierarquia diante de Deus. Não há hierarquia diante de Deus. Muito se dissemina por aí sobre os queridinhos. Não, fulano é um queridinho de Deus. Ali tem intimidade. Ali, ó, é assim com Deus. Meus irmãos, não caia nessa. Não caia nessa. O Senhor te ama como ama a todos. O Senhor ama a você como ama a seu irmão, a sua irmã, a todos que nós estamos aqui. Não existe oração mais forte. Não, vou pedir para o irmão Everton orar, que a oração dele é mais forte. Se você soubesse, a sua oração também é ouvida pelo Senhor. Não, eu não vou ler muita Bíblia, porque isso não é para mim, né? Não, a palavra de Deus é para todos os crentes. É para você. O Senhor se aproxima de você, correndo. E por meio da palavra dele, você vai ser transformado. Meus irmãos, o Pai é o nosso Senhor, o nosso Deus. Meus irmãos, o arrependimento que salva, que transforma, que restaura, não vive de lágrimas e promessas vazias. Pare de chorar.
Chorar é bom, como a Lúcia diz lá como a Aslan diz, né, para Lúcia lá em Nárnia. Mas chega uma hora que você tem que fazer alguma coisa. Chorar é legal, tudo bem, pode chorar, mas chega uma hora que você tem que tomar uma atitude. O arrependimento que salva, ele vive de abandonar o chiqueiro e correr para o nosso Pai. Se você fizer isso, o perdão de Cristo está preparado para você. E as roupas novas estão preparadas para você. E a dignidade de um filho está preparada para você em Cristo Jesus. Meus irmãos, para encerrar, vamos para o nosso terceiro e último ponto. Vamos ler do versículos 25 ao 32. Acompanhe comigo na sua Bíblia ou no telão, diz assim. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou uns dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava e convenceu-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós falamos do filho que fugiu, falamos do pai que o recebeu, e agora vamos falar desse personagem complexo, que é o filho mais velho, que recebe o seu irmão de forma muito peculiar, mas talvez que da forma que nós receberíamos, né? Meus irmãos, o filho que ficou é o filho religioso. Este é um filho normal. Um filho que está fazendo tudo direitinho. Qual o pecado desse filho? Qual o problema dele? Ele não pediu a sua herança. Ele não teve nenhum problema com o seu pai. O que acontece é que ele está vindo do campo. Primeira característica desse filho. Ele está trabalhando. Olha só, você também não fica indignado. Chega em casa do trabalho. Aí você tem lá, igual eu tenho, um monte de filhos em casa. Chega do trabalho cansado, vai lá pegar aquela Coca-Cola que você deixou na geladeira para tomar quando chegasse. E aí você chega lá e já tomaram. E aí você tem na sala 12 suspeitos, que é o tanto de filhos que você tem. E você fica indignado, fala, meu Deus, mas eu cheguei agora do trabalho, estou cansado. Deus está revelando aqui, desculpa, às vezes Deus revela umas coisas aqui, eu falo. O filho chega do trabalho cansado, quando ele entra, vai entrar no seu lar, na sua casa, o que está acontecendo? Uma festa. Ele fala, não é possível. Eu estou trabalhando e o pessoal aqui está celebrando. Eu estou trabalhando e o pessoal está festejando. Aí chamam um dos empregados e falam, não, tem alguma coisa errada. O que está acontecendo aí? E o empregado fala, não é um fofoqueiro, ele fala o que aconteceu. Olha, o seu pai, recebeu o seu filho aqui, mais novo, com saúde, que voltou, recuperou ele e tá festejando, porque, não morreu, o menino tá aí vivo, né? Ó, que bênção. E aí, meu amigo, aí o tempo fecha. Porque esse filho mais velho que ficou é como nós, que ficamos indignados com bobeiras, com bobagens, com pouquíssimas coisas. E ele fala, não é possível uma coisa dessa. E aí lá dentro o pai já fica sabendo, né? Talvez o pai fale, que gritaria é essa lá fora? E aí ele fala, olha, chegou o mais velho. Chegou. Se o filho mais novo a gente nomeou de Jonas, esse aqui a gente podia chamar de fariseu. Chegou o fariseu aí fora, aí, ó. E ele vai lá, filho, o que está acontecendo, né? Eu, quando preguei esse texto aqui na missão dos pais, falei que a característica do pai era de conciliar. Esse pai vai tentar conciliar os filhos. Olha, entra seu irmão, é uma missão dos pais. Esse pai vai lá conciliar o seu filho. Mas o coração deste homem é um coração escravo da religião. Ele se recusa e ele expõe a sua justiça própria. Isso é muito interessante. Porque nós não vivemos a justiça de Deus. Nós não vivemos a justiça de Deus.
Nós muitas das vezes vivemos a própria justiça. Quando nós estamos discutindo com um ateu sobre a existência de Deus, nós falamos que Deus é incompreensível e começamos a puxar alguns argumentos extra-bíblicos. Mas quando nós precisamos falar realmente de Deus com crentes que ainda não entendem o ser de Deus de forma adequada, a gente faz alguns exemplos. E um que eu gosto é o seguinte: a justiça de Deus não é a nossa justiça. Como assim? A justiça de Deus é incompreensível a nós. Você tem dois homens. Você tem um homem trabalhador e honesto que cuida da sua família, que cuida da saúde dos seus filhos, que produz para a sociedade. Um homem abençoado de Deus. E você tem um outro homem, esse é um psicopata, sei lá, um psicopata não, que você vai passar pano, que é doença psíquica e tal. Um homem normal, mas que é terrível para a humanidade. Ele rouba, ele não produz nada, é um vagabundo, ele faz gato na luz, ele rouba a internet, ele usa aquele gato net para assistir canais que você precisa pagar para assistir. Ele é um homem ruim. Os dois estão em suas mãos. Quem você vai absolver e quem você vai condenar? Você olha para o homem trabalhador e fala: evidentemente, este homem vota até no mesmo candidato que eu voto. Com certeza ele merece. Mas quando Deus olha para os dois, Deus não olha para isso. Deus olha para Cristo. E se os dois não tiverem Cristo, os dois vão para o mesmo lugar. Aí você fala: não, Deus, peraí, você não entendeu. Esse é muito ruim. Ele votou no Lula. Não, brincadeira. Esse é muito ruim. Esse aqui é legal. Ele é trabalhador, ele cuida da família. Esse aqui é ruim. Não, Deus, não, mas nenhum tem Cristo. Então os dois vão para o mesmo lugar. Veja como a nossa justiça diante de Deus é uma justiça extremamente limitada. De vez em quando eu faço uma brincadeira com os adolescentes aqui, aconselho você a não fazer, por favor. Eu falo: você é a favor da morte de crianças? Porque é o primeiro argumento de alguém falando: onde está Deus na morte das crianças inocentes? E eu falo: você é a favor da morte de uma criança? Aí a pessoa fala: claro que não. Você é. Não, os adolescentes estavam aqui quase 15. Não. Eu falei: mas e se você soubesse lá atrás que essa criança é o Hitler? Aí todo mundo... então, não, pera, mas vamos pensar direito. Não, vamos ver... A nossa justiça e compreensão é extremamente limitada. Por isso nós somos os irmãos mais velhos. Nós não nos alegramos com arrependimento se não houver punição, por exemplo. Nós não nos alegramos quando pessoas são perdoadas. O que a gente mais quer é que a pessoa pague por aquilo que ela merece pagar, porque a sua justiça está exposta e é perfeita. Aquela pessoa que eu coloquei nessa parábola aqui, que o Senhor me perdoe, que chegou perto do filho pródigo e falou: você não lembrou de Jesus quando você estava você não lembrou do seu pai quando você estava lá gastando o seu dinheiro, né? Você não lembrou do seu pai quando você estava gastando a fortuna que você pegou dele, né? É uma justiça exposta. Torcendo para que o pecador se dê mal. Torcendo para que as coisas não, tem que pagar mesmo. Tem que sofrer mesmo. Ninguém mandou fazer, às vezes nem atinge. O irmão aqui ainda está impactado, de certa forma, né? Mas a sua herança ainda está lá. Se você ler em Deuteronômio, acho que 21, onde fala da herança, ele não pegou a parte do irmão, ele só pegou a própria parte. Mas o irmão está indignado, e nós somos assim. Nós somos expositores de justiça alheios. Onde olhamos e sabemos o que deve ser feito e o que não deve, o que está certo e o que está errado. E quanto mais poder tiver nas nossas mãos quando somos assim, pior é. Porque não somos como um pai que abraça um filho enlamaçado de lama do chiqueiro. Nós mandamos ele marcar a hora, trocar de roupa, e depois vem falar com a gente para a gente ver mesmo se ele está arrependido. Deixa eu ver mesmo se ele se arrependeu, eu não sei. Meus irmãos, esse irmão não é diferente do filho que fugiu, do seu irmão que fugiu. Ele obedecia por obrigação comercial, não por amor de ser filho. Ele estava fisicamente em casa, mas o seu coração estava em amargura.
E ele estava seguindo a inclinação do seu próprio coração, quando ele diz, eu sempre estive aqui, pai, e esse seu filho aí, esse seu filho, você sabe, né? Quando alguém fala assim pra você, sua filha aí, ó, falando da minha irmã. Sua filha, não, a minha irmã aqui. Algumas mulheres, né? A sua amiga vem aí. E já sabe que tem coisa errada, né? A sua amiga. Meus irmãos, nós precisamos deixar de ser o irmão mais novo e também deixar de ser o irmão mais velho. Porque às vezes nós somos tão ruins que nos enquadramos nos dois perfis. Expositores de própria justiça, sem olhar para nossas próprias falhas. O pai quer reconciliar este filho. Ele quer reconciliar esse filho, falar, filho... É aquela frase, veja pelo lado bom, né? Olha só, eu vou te tolerar. O pai meio que, eu estou te tolerando, eu não deveria, mas estou. Veja pelo lado bom, seu filho, o seu irmão foi achado, ele estava perdido, ele estava morto e reviveu. Você não consegue enxergar um pouquinho de bondade nisso? Meus irmãos, este filho também é egoísta. Este filho também é egoísta. Ao dizer sobre suas próprias obras. Eu sempre estive aqui com o Senhor. Nunca desobedeci um mandamento seu. Veja que esse é um texto em que esse filho é reprovado. Um filho trabalhador, obediente, que sempre esteve com o pai. Everton, como isso é possível? Como isso é possível? Porque este é um filho legalista. Quantos crentes legalistas você conhece? Quantos crentes que vivem de... Eu nunca, irmão Felipe, coloquei uma bermuda na minha vida. Que o Senhor me leve se eu estiver dizendo mentira. Quantos? Eu nunca faltei num culto se eu não estivesse doente. Diante de Deus. Meus irmãos, mulheres que falam, eu nunca passei um batom. Nunca cortei 2 dedos do meu cabelo. Nós vivemos uma época em que existe o irmão mais velho moderno, em que ele se justifica nas suas obras, extremamente obediente e trabalhador, mas que o seu coração não se alegra ver um pecador arrependido. Eu lembro quando eu era mais novo, não faz muito tempo, mas quando eu era adolescente, que eu ia para os evangelismos, e eu ia com uma certa igreja, não era a nossa igreja, irmão, graças a Deus. E eu lembro que eu passava em frente ao bar com um panfleto e alguém me falava, não, aí ninguém quer nada com Deus. E tudo bem, levei isso para a minha vida. Não. Olhava para o bar, alguém falava, não, o pastor falava, não, pode sim. Aí não quer quem está aí não quer nada com Deus. Falou, mas... Aí hoje eu fiquei pensando, falei, gente, tanta gente, né? Nós julgamos os corações. Nós fazemos isso o tempo todo. Esse aí... Não, isso aí não tem jeito. Não, esse aí... Meus irmãos, você consegue se alegrar de um coração arrependido? Você consegue se alegrar quando um coração é transformado? Quando um pecador é redimido pela graça? Você consegue olhar para o pior pecador que você conhece e ver jeito para ele em Jesus de Nazaré? Você consegue olhar para a pior pessoa que você conhece e falar assim, isso aí quando for crente vai ser uma bênção na casa de Deus? Ou você pensa que essa pessoa vai morrer assim? Ou você pensa que tudo que ela vive de ruim na sua vida, que talvez são as mesmas coisas que você vive, Deus está castigando ela? Porque ela é ruim demais para você. Você consegue, agora eu vou mais profundo, olhar para o seu chefe e orar pela conversão dele? Meus irmãos, como nós falhamos na nossa vida, na nossa rotina? Às vezes você vai pegar um ônibus e se irrita com alguém. E às vezes a pessoa é crente igual você. E você não sabe. E você está num dia mau. E você já deseja, por isso que vai para o inferno. Tomara que vai para o inferno. E eu vou para o céu, graças a Deus. Quase igual luva de pedreiro, né? Graças a Deus, Pai. Meus irmãos,
Não se cubra de justiça própria. Não seja um expositor de justiça. Não seja o irmão mais velho. Para finalizar e entrar na nossa conclusão de fato, Jesus não diz o que aconteceu. Você já procurou na sua Bíblia? Se você tiver Bíblia de papel, traga domingo que vem. E se você deixou em casa, chega em casa, abra ela para ver. Jesus não fala se o irmão entrou. Você sabe se ele entrou para a festa? Você sabe se o pai o convenceu? Jesus disse que o pai estava tentando convencer. Mas você sabe se ele entrou? Sabe o que acontece? Que se ele entrou e foi convencido pelo próprio pai, que maravilha! 2 convertidos, 2 almas para Jesus, numa noite só. Mas se ele não entrou, ele vai continuar sendo o irmão que vai continuar se justificando. A sua justiça própria não deixa ver os seus pecados, não deixa ver os seus erros. E esse é um grande problema que nós temos na igreja. Pessoas que se enchem de justiça própria e dizem, eu sou muito justo. E aí quando a gente prega sobre pecado, ele fala, é para todo mundo aqui, menos para mim. Esse aí eu sei para quem que é, esse aqui é, fulano. Não, esse aqui é para a irmã ciclano. Nunca é para ele. Se cobrindo de justiça própria. Oremos por esses nossos irmãos mais velhos. Meus irmãos, nós temos um apelo ao final desta mensagem. É que você se encarregue de se personificar neste texto. E você não é o pai. O pai é o bonzinho, é o mocinho da história, é o salvador da história. E você não salva nem você mesmo. Desculpa te falar. Se você for o irmão mais novo, se apresse em retornar. Se você for o irmão mais velho, se alegre com quem retorna e com quem se arrepende. Mas eu tenho algo melhor a dizer. Se o nosso pai é o pai da parábola, nós podemos ter um irmão mais velho diferente. No nosso Senhor Jesus, nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Jesus é o irmão mais velho perfeito. Jesus não é o irmão mais velho que nunca foi querer saber onde estava o seu irmão mais novo, em que chiqueiro ele estava, se tinha acabado o seu dinheiro. Jesus é o irmão mais velho que vai lá no chiqueiro buscar. E foi assim comigo e com você. Jesus foi nos buscar no chiqueiro que nós estávamos. E estarmos aqui é a oportunidade de agradecermos a Ele, de agradecermos ao nosso Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Logo em seguida nós cantaremos ao Senhor uma canção e encerraremos o nosso culto. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos por estar na Tua casa.